Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Era uma noite comum quando Marina, uma jovem de 24 anos, saía do trabalho e seguia para casa. Como de costume, pegava o caminho mais rápido pelas ruas tranquilas de seu bairro. As luzes dos postes iluminavam fracamente a calçada, e o vento gelado soprava pelas ruas quase desertas. Era algo rotineiro para ela, que sempre preferia caminhar sozinha para pensar em seu dia e aliviar o estresse. Mas naquela noite, tudo parecia diferente, e ela não sabia exatamente o porquê. Enquanto caminhava, Marina sentiu um arrepio subir pela espinha, como se estivesse sendo observada. Olhou por sobre o ombro e viu um homem parado do outro lado da rua. Ele usava uma jaqueta preta e parecia estar olhando em sua direção. Tentando afastar o desconforto, apressou o passo. O homem, no entanto, começou a caminhar na mesma direção que ela. Marina mudou de calçada, na esperança de que fosse apenas uma coincidência. Talvez ele apenas estivesse indo na mesma direção. Mas toda vez que mudava de rumo, o homem também alterava o caminho, como se estivesse imitando cada um de seus movimentos. Seu coração começou a bater mais rápido. Decidiu não entrar em pânico e tentou agir normalmente. Seguiu por uma rua lateral para testar se ele a seguiria. O homem dobrou a esquina logo atrás dela. Já não restava dúvida, ele estava a seguindo. Ela pegou o celular e fingiu falar com alguém, tentando parecer menos vulnerável. Enquanto simulava a conversa, observava o reflexo do homem nas vitrines das lojas fechadas. Ele mantinha uma distância constante, com as mãos nos bolsos e o olhar fixo em sua direção. Marina sentiu o ar ficando mais pesado. Tentava manter a calma, mas a sensação de estar em perigo iminente crescia a cada segundo. Quando estava perto de sua casa, ela decidiu fazer algo que nunca fazia, entrou em uma rua diferente e acelerou o passo para despistá-lo. Correu o mais rápido que pôde, dobrando esquinas e passando por becos, até que finalmente chegou à sua porta. Olhou para trás, e para seu alívio, não havia sinal do homem. Ofegante, destrancou a porta e entrou rapidamente, trancando-a atrás de si. Marina se encostou na porta, tentando recuperar o fôlego e acalmar os nervos. Pensou em ligar para a polícia, mas achou que não fariam nada sem uma ameaça concreta. Afinal, o homem não havia feito nada além de segui-la. Talvez fosse apenas alguém estranho, talvez tudo não passasse de paranoia. Naquela noite, ela teve dificuldade para dormir. A imagem do homem de jaqueta preta não saía de sua mente. E se ele ainda estivesse por perto? Tentou afastar o pensamento, mas não conseguiu. Levantou-se várias vezes durante a madrugada para verificar se as portas e janelas estavam trancadas. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, algo perturbador aconteceu. Ao abrir as cortinas da sala, Marina viu o homem parado do outro lado da rua. Ele estava imóvel, com as mãos nos bolsos, olhando diretamente para sua janela. O coração dela quase parou. Como ele sabia onde ela morava? Tinha certeza de que havia tomado todas as precauções para despistá-lo na noite anterior. Assustada, Marina ligou para a polícia. Eles disseram que enviariam uma viatura para patrulhar a área, mas não podiam fazer muito, já que o homem não havia cometido nenhum crime. Ela se sentia impotente, presa em sua própria casa, vigiada por aquele estranho sinistro. Ao olhar novamente para fora, ele não estava mais lá. Mas o sentimento de alívio durou pouco.
Agora ela sabia que ele poderia estar em qualquer lugar. Nos dias seguintes, a rotina de Marina foi completamente alterada. Evitava sair de casa sozinha e ficava sempre alerta, com medo de cruzar com o perseguidor novamente. Mas ele parecia se divertir com seu medo. Aparecia aleatoriamente em diferentes pontos da cidade, na esquina perto do supermercado, em uma praça próxima ao trabalho, e até mesmo em uma cafeteria que ela costumava frequentar. Sempre à distância, sempre olhando diretamente para ela, mas nunca se aproximando o suficiente para ser confrontado. Marina começou a se sentir encurralada, como se não tivesse mais controle sobre sua própria vida. Ela evitava falar sobre o assunto com amigos e familiares, com medo de parecer paranoica ou exagerada. Mas por dentro, o pânico crescia. A cada vez que ele aparecia, a sensação de que algo terrível estava para acontecer se tornava mais forte. Certa noite, após semanas de perseguição silenciosa, ela decidiu que não aguentava mais viver assim. Estava exausta, mentalmente esgotada, e precisava de respostas. Tomou coragem e decidiu confrontá-lo. Quando o viu parado na calçada em frente à sua casa novamente, respirou fundo e abriu a porta. "Quem é você? O que você quer de mim?" gritou, com a voz trêmula. O homem não respondeu. Apenas sorriu de maneira perturbadora e se virou, caminhando lentamente pela rua. Marina sentiu um frio na espinha que quase a paralisou. Aquilo não era um sorriso normal, era como se ele soubesse algo que ela não sabia, como se estivesse se divertindo com o terror que causava. Ela o observou desaparecer na escuridão da noite. Na manhã seguinte, Marina acordou decidida a ir à polícia novamente e pedir uma ordem de restrição. No entanto, antes que pudesse sair, encontrou algo aterrorizante em sua varanda, uma mochila. Era a mesma que ela carregava todos os dias para o trabalho, mas tinha sumido na semana anterior. Dentro dela, encontrou objetos pessoais que haviam desaparecido de sua casa, um chaveiro, uma escova de cabelo, e até mesmo algumas roupas. O mais assustador foi o que ela encontrou no fundo da mochila, um maço de fotos. Eram todas dela, tiradas pela janela de seu quarto. Em algumas, ela estava dormindo, completamente alheia ao fato de que alguém a observava. Em outras, havia bilhetes rabiscados com frases como "Eu sempre estive aqui" e "Nos veremos em breve". Desesperada, Marina correu para a delegacia. A polícia iniciou uma investigação, mas nunca conseguiu encontrar o homem de jaqueta preta. Parecia que ele havia desaparecido tão misteriosamente quanto havia surgido. Ela trocou de endereço e mudou completamente sua rotina, mas o medo nunca deixou completamente. Até hoje, Marina vive com a sensação de que está sendo observada. Toda vez que vê alguém de jaqueta preta, seu coração acelera, e memórias daquele sorriso perturbador voltam à sua mente. O homem nunca mais foi visto, mas seu rastro de terror ficou marcado para sempre na vida dela, como um lembrete sinistro de que alguns pesadelos não terminam ao amanhecer. Era uma manhã fria de outono quando Lucas decidiu pegar o trem para visitar um amigo em outra cidade. Ele sempre gostou de viajar de trem, pois o tempo a bordo lhe proporcionava momentos de reflexão e descanso. A estação estava relativamente cheia, com pessoas indo e vindo, mas a atmosfera era tranquila. Enquanto aguardava na plataforma, ele sentiu um leve arrepio, como se alguém estivesse observando-o. Olhou ao redor, mas nada parecia fora do normal. Entre as pessoas que passavam, Lucas notou um homem de aparência peculiar, com um olhar intenso e penetrante. O homem usava um casaco longo, e seus cabelos estavam desgrenhados, como se não fossem penteados há dias. Embora o homem parecesse comum à primeira vista, havia algo inquietante em sua expressão. Lucas não conseguia tirar os olhos dele, e a sensação de estar sendo observado cresceu a cada segundo. O homem, percebendo o olhar fixo de Lucas, começou a sorrir de maneira estranha, um sorriso que não parecia amigável. O trem chegou, e Lucas tentou afastar o pensamento perturbador do homem. Entrou no vagão e se sentou perto da janela, tentando se concentrar na paisagem que passava. No entanto, não conseguia esquecer o olhar do estranho. Em sua mente, a imagem do homem o seguia, e a sensação de desconforto aumentava a cada quilômetro percorrido.
Ele se lembrou de histórias que ouviu sobre pessoas que eram perseguidas em estações de trem e como esses encontros muitas vezes terminavam em tragédia. Tentou se convencer de que estava exagerando, que a vida na cidade era segura e que não havia motivo para temer um olhar estranho. Quando o trem fez uma parada em uma estação intermediária, Lucas decidiu descer para se alongar e tomar um pouco de ar fresco. Ao sair, olhou para a plataforma e, para seu espanto, viu o mesmo homem de casaco longo parado na borda, observando-o. O olhar penetrante do homem parecia ainda mais intenso, quase como se ele estivesse esperando por Lucas. O coração de Lucas disparou, e ele sentiu um impulso de voltar para o trem imediatamente. No entanto, algo o impediu. Era como se uma força invisível o estivesse prendendo ao lugar. Após alguns segundos que pareceram eternos, o trem apitou e Lucas decidiu voltar. Ele entrou rapidamente no vagão e se sentou novamente à janela. Olhou para fora, tentando não pensar no homem, mas quando o trem começou a se mover, percebeu que o homem ainda estava lá, parado, observando-o. O olhar do estranho era fixo, e mesmo a certa distância, Lucas sentiu uma onda de medo invadir seu corpo. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas havia algo profundamente errado. Durante o restante da viagem, Lucas ficou inquieto. Olhou para o relógio e percebeu que estava atrasado para encontrar seu amigo. Assim que chegou à estação final, ele se apressou a sair do trem, tentando ignorar o olhar do homem que ainda pairava em sua mente. As pessoas na estação estavam ocupadas, mas Lucas não conseguia se livrar da sensação de que o homem ainda estava por perto, observando cada movimento seu. Ele pegou seu celular e ligou para seu amigo, contando brevemente sobre o encontro bizarro. Seu amigo riu e disse que ele estava provavelmente apenas se deixando levar pela paranoia. A cidade é cheia de pessoas estranhas. Não se preocupe com isso, disse seu amigo. Embora as palavras fossem reconfortantes, Lucas não conseguiu relaxar. Ele continuou olhando por cima do ombro enquanto caminhava pela estação, sentindo-se como se estivesse em um filme de terror. Enquanto caminhava em direção à saída, a multidão começou a se dispersar, e Lucas percebeu que a maioria das pessoas havia desaparecido. Ele estava sozinho em um canto da estação, e a sensação de estar sendo observado retornou com força total. Olhou em volta e, para seu horror, viu o homem de casaco longo em um dos cantos escuros da estação, observando-o novamente. Era como se ele estivesse esperando o momento certo para se aproximar. A adrenalina tomou conta de Lucas, e ele decidiu não hesitar. Começou a correr em direção à saída da estação, com o coração disparado. A mente dele estava uma confusão de pensamentos: por que ele me persegue? O que ele quer de mim? Ao chegar à calçada, olhou para trás e viu o homem ainda parado lá, mas agora parecia que ele havia começado a se mover, seguindo Lucas de longe. O medo se transformou em pânico, e Lucas cruzou a rua rapidamente, tentando se misturar à multidão. Ele finalmente encontrou seu amigo, que estava esperando por ele do outro lado da rua. Lucas, ainda ofegante e com o olhar nervoso, contou tudo o que havia acontecido. Seu amigo riu de novo, mas percebeu que Lucas estava realmente assustado. Você precisa relaxar. Ele não pode te fazer mal se você não deixar, disse o amigo. Mas Lucas não conseguia se livrar da sensação de que o homem ainda estava por perto. Naquela noite, ele decidiu que não iria dormir. A ideia de que alguém estava o observando o impedia de relaxar. Ele se sentou no sofá da sala, com o celular na mão, pronto para ligar para a polícia se algo estranho acontecesse. Ao longo da noite, olhou pela janela várias vezes, mas não viu ninguém. Contudo, a cada sombra que se movia, sua mente disparava, e ele se lembrava do olhar do homem na estação. Nos dias seguintes, Lucas tentou seguir em frente. Ele continuou sua rotina normal, mas a paranoia nunca o abandonou. Cada vez que entrava em uma estação de trem, seus olhos procuravam a figura do homem de casaco longo. Ele começou a evitar viagens de trem e preferiu ir de carro, o que lhe deu uma falsa sensação de segurança. No entanto, a imagem do homem permanecia em sua mente, e ele frequentemente sonhava com a expressão perturbadora que o homem tinha. Um mês se passou, e Lucas começou a acreditar que o pior já havia passado. Um dia,
enquanto caminhava pelo centro da cidade, teve a impressão de ver alguém familiar na multidão. Seu coração parou quando, ao olhar mais de perto, percebeu que era o homem da estação. Ele estava em uma esquina, olhando para ele com aquele mesmo sorriso perturbador. Lucas congelou, sentindo que o tempo parava. O homem parecia mais perto do que nunca, e Lucas sentiu uma onda de desespero. Ele precisava sair dali. Com o coração na boca, Lucas começou a correr, não se importando para onde estava indo. Ele atravessou ruas e becos, até que, finalmente, encontrou abrigo em um café próximo. Ao entrar, ele se virou para olhar pela janela. O homem estava lá, mas agora parecia que ele estava apenas observando de longe, como se estivesse esperando algo. Lucas respirou fundo, tentando acalmar-se, e decidiu que não iria deixar que aquilo controlasse sua vida. Ele precisava confrontá-lo. Após tomar coragem, Lucas saiu do café e caminhou em direção ao homem. Quando chegou perto, perguntou: "Por que você está me seguindo? O que você quer de mim?" O homem olhou diretamente em seus olhos, e Lucas percebeu que havia uma tristeza profunda ali. Ele não parecia ser uma ameaça, mas a expressão dele era ainda mais perturbadora. "Eu não quero fazer mal a você", disse o homem, sua voz baixa e calma. "Eu só queria que você visse a verdade." "Que verdade?", Lucas respondeu, confuso. O homem começou a falar sobre sua vida, seus erros e a maneira como as pessoas o ignoravam, o que o havia levado a essa busca. Ele não estava ali para causar medo, mas para mostrar a Lucas que muitas vezes as pessoas não olham além das aparências, que há histórias por trás de cada olhar. Lucas ouviu atentamente, e aos poucos, a tensão começou a se dissipar. O homem não era o monstro que ele havia imaginado. Era alguém que também estava perdido, procurando conexão em um mundo indiferente. Ao final da conversa, Lucas sentiu uma onda de empatia por ele. Eles se despediram, e Lucas percebeu que havia encontrado não apenas um estranhamento, mas uma nova perspectiva sobre a vida. A partir daquele dia, Lucas decidiu que não deixaria o medo controlar sua vida. Ele aprendeu a olhar além das aparências e a compreender que muitas vezes o que parece ser uma ameaça pode ser apenas uma expressão de dor ou solidão. Embora o homem de casaco longo tenha desaparecido de sua vida, ele sempre carregaria consigo a lição de que a empatia e a compreensão podem transformar até mesmo os encontros mais sombrios em oportunidades de crescimento e conexão. Ana era uma jovem universitária que levava uma rotina apertada entre aulas e estágio. Como de costume, parava todas as sextas-feiras em um supermercado 24 horas para comprar alguns itens essenciais antes de voltar para casa. O supermercado ficava quase deserto à noite, com poucos clientes e funcionários, e esse clima silencioso era perfeito para Ana, que gostava de evitar as multidões. Naquela sexta-feira, porém, algo diferente aconteceu, algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto empurrava o carrinho pelos corredores quase vazios, Ana percebeu a presença de uma mulher ao longe. A mulher parecia estar na faixa dos 40 anos, usando um vestido simples e desbotado, e carregava uma expressão vazia no rosto. Seus olhos eram profundos e inquietantes, como se guardassem um segredo sombrio. Embora não parecesse uma ameaça imediata, Ana sentiu um calafrio estranho sempre que seus olhares se cruzavam. Era como se aquela mulher a estivesse seguindo de forma sutil, aparecendo casualmente em cada corredor que Ana passava. No início, Ana tentou não dar importância àquilo, acreditando que era apenas coincidência. No entanto, à medida que continuava sua compra, a mulher surgia repetidamente nos mesmos lugares, sempre distante o suficiente para parecer natural, mas próximo o bastante para despertar desconforto. A cada prateleira em que Ana parava, a mulher parecia surgir logo depois, fingindo olhar os produtos, mas sem pegar nada. Sua presença silenciosa era perturbadora, como se fosse uma sombra que Ana não conseguia se livrar. O incômodo cresceu quando Ana notou que a mulher não carregava nenhum carrinho ou cesta. Ela apenas andava pelos corredores, aparentemente sem propósito, sempre com aquele olhar frio e desconcertante. O coração de Ana começou a acelerar, e a ideia de que poderia estar sendo perseguida tornou-se impossível de ignorar.
Ela olhou em volta, procurando algum funcionário para quem pudesse pedir ajuda, mas o supermercado estava mais vazio do que nunca, e os poucos atendentes pareciam ocupados demais para perceber sua inquietação. Tentando não parecer desesperada, Ana acelerou o passo, pegando os últimos itens de sua lista e dirigindo-se rapidamente ao caixa automático. Enquanto escaneava os produtos, sentiu novamente o olhar penetrante sobre ela. Olhou discretamente para trás e viu a mulher parada ao fundo do corredor, imóvel, com os olhos fixos em Ana. Um arrepio percorreu sua espinha, e ela quase deixou um dos produtos cair de suas mãos. A sensação de ser observada era tão intensa que parecia sufocante. Ana terminou de pagar o mais rápido que pôde e saiu em direção à porta automática do supermercado. Do lado de fora, a noite estava fria e silenciosa, com poucas luzes iluminando o estacionamento vazio. Ela caminhou apressada até seu carro, sentindo-se aliviada por finalmente sair daquele lugar. No entanto, quando destravou a porta e se preparava para entrar, sentiu um impulso incontrolável de olhar para trás, como se alguma força invisível a estivesse forçando a confirmar seus piores medos. E lá estava ela. A mulher havia seguido Ana até o estacionamento e agora estava parada a poucos metros de distância, imóvel como uma estátua. Seu olhar continuava fixo, e havia algo profundamente perturbador em sua expressão. Era como se ela não fosse inteiramente humana, como se pertencesse a um mundo diferente, um mundo de sombras e pesadelos. Ana sentiu o pânico subir a garganta, e sem pensar duas vezes, entrou no carro e trancou as portas imediatamente. Com as mãos trêmulas, ligou o motor e acelerou para fora do estacionamento, tentando deixar aquela visão perturbadora para trás. Enquanto dirigia pelas ruas desertas da cidade, seu coração ainda batia descontrolado. A cada esquina, olhava pelo retrovisor, temendo ver a mulher atrás de si, mas a estrada estava vazia. Após alguns minutos, começou a acreditar que talvez tudo não passasse de um mal-entendido, uma coincidência bizarra que sua mente havia amplificado por causa do cansaço. Finalmente, chegou em casa e estacionou o carro na garagem. O silêncio de sua casa parecia acolhedor, e Ana respirou aliviada ao saber que estava segura. Deixou as sacolas na cozinha e foi direto para o banheiro, querendo lavar o rosto e se livrar da sensação de tensão acumulada. Enquanto a água fria escorria por suas mãos, olhou para si mesma no espelho, tentando acalmar seus pensamentos. Foi apenas um dia ruim, disse a si mesma em voz baixa. Aquela mulher não significava nada. No entanto, ao erguer o olhar novamente, algo no espelho chamou sua atenção. Havia uma marca estranha no canto inferior direito, como se alguém tivesse tocado o vidro com dedos molhados. Ana se aproximou para ver melhor e sentiu um calafrio mortal ao reconhecer que era uma palavra. Uma palavra escrita de trás para frente, como se alguém tivesse deixado uma mensagem ali para que ela visse. A palavra dizia, vigiando. O terror tomou conta de Ana, e ela recuou rapidamente, quase escorregando no chão molhado. Como aquilo era possível? Ninguém havia entrado em sua casa, e ela tinha certeza de que o espelho estava limpo quando saiu naquela manhã. A mente dela girava em busca de explicações racionais, mas nada fazia sentido. Então, de repente, ouviu um som baixo vindo da sala, o som da porta da frente se abrindo lentamente. O pânico a paralisou por alguns segundos, mas ela sabia que precisava agir. Pegou o celular no bolso e discou o número da polícia enquanto se escondia dentro do quarto. Trancou a porta e ficou imóvel, ouvindo cada som que vinha do lado de fora. Passos leves ecoaram pela casa, como se alguém estivesse andando devagar, explorando cada canto. Ana segurava o celular com força, rezando para que a polícia chegasse a tempo. De repente, os passos pararam em frente à porta do quarto. Ana prendeu a respiração, sentindo o coração martelar no peito. Uma sombra apareceu sob a fresta da porta, e então veio o som de algo arranhando a madeira, como unhas passando lentamente pela superfície. Ela está aqui, pensou Ana, o medo transformando-se em desespero absoluto. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a maçaneta começou a girar lentamente. Ana recuou até o canto mais distante do quarto, sem ter para onde fugir. Então, a porta se abriu com um rangido assustador, e ali estava a mulher, parada na entrada, com aquele olhar vazio e perturbador.
Ela não disse uma palavra, apenas entrou no quarto e fechou a porta atrás de si, trancando-a por dentro. A luz fraca do abajur iluminava parcialmente o rosto da mulher, revelando um sorriso frio e inquietante. Ana sabia que estava presa, sem escapatória. E antes que pudesse gritar por ajuda, tudo se apagou, como se uma cortina de escuridão tivesse caído sobre ela. Na manhã seguinte, os policiais encontraram a porta da casa trancada por dentro e nenhum sinal de arrombamento. Ana estava desaparecida, e a única pista que deixara para trás era uma palavra escrita no espelho do banheiro, vigiando. A mulher do supermercado nunca foi encontrada, e Ana jamais voltou para casa. A noite estava especialmente silenciosa na casa de Clara. Ela morava sozinha em um bairro tranquilo, e gostava da sensação de segurança que a solidão lhe proporcionava. Naquela noite, havia se recolhido mais cedo, cansada após um longo dia de trabalho. Já estava deitada na cama, enrolada em suas cobertas, quando algo estranho chamou sua atenção. Um som suave, quase imperceptível, vindo da janela de seu quarto. Parecia um leve arranhar, como se alguém estivesse tentando abrir a janela de forma sutil, sem chamar atenção. Clara congelou. O medo a invadiu instantaneamente. Seu quarto ficava no segundo andar da casa, e não havia como alguém chegar até a janela sem uma escada. Ela respirou fundo e tentou se convencer de que era apenas o vento balançando os galhos de alguma árvore. Porém, seu coração dizia que havia algo mais. O som persistiu, agora mais claramente um arranhar ritmado, como unhas deslizando contra o vidro. Tomando coragem, Clara se levantou lentamente, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Caminhou até a janela e espiou pela fresta da cortina. Seu coração parou por um momento. Do lado de fora, em pé na varanda estreita, estava um homem. Ele usava um capuz que escondia parcialmente seu rosto, mas ela pôde ver seus olhos frios, sem expressão, olhando diretamente para ela. Clara sentiu o corpo inteiro gelar. Ela recuou rapidamente, quase tropeçando em uma cadeira. O estranho não fez nenhum movimento brusco. Apenas permaneceu parado, observando, como se estivesse esperando por alguma reação dela. Era como se ele soubesse que Clara estava sozinha e indefesa naquela casa. Tentando manter a calma, ela correu até a porta do quarto e trancou-a, na esperança de que aquilo pudesse ao menos retardar o que quer que estivesse acontecendo. Com as mãos tremendo, Clara pegou seu celular e tentou ligar para a polícia. No entanto, a ligação não completava. Ela olhava para a tela em pânico, tentando discar repetidamente, mas tudo que ouvia era o silêncio do outro lado da linha. Era como se a casa inteira tivesse sido isolada do mundo exterior. Cada segundo parecia uma eternidade, e o som do arranhar na janela não cessava. Clara sabia que precisava agir rápido. Foi até seu guarda-roupa, procurando qualquer coisa que pudesse usar como arma. Encontrou uma pequena tesoura e a segurou com força, embora soubesse que aquilo não seria suficiente para deter um invasor. Sua mente estava em caos, tentando entender por que aquele homem estava ali e o que ele queria. De repente, o som na janela cessou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que o arranhar. Clara esperou, presa em uma mistura de medo e expectativa, mas nada aconteceu. A noite parecia ter voltado ao normal, como se tudo aquilo tivesse sido apenas fruto de sua imaginação. Mas, no fundo, ela sabia que algo estava errado. Foi então que ouviu um som vindo do andar de baixo. Passos. Alguém estava dentro da casa. Clara ficou paralisada por um instante, tentando controlar o pânico. Como ele havia entrado? Ela tinha certeza de que todas as portas estavam trancadas. Os passos eram lentos e calculados, como se o invasor soubesse exatamente onde pisar para evitar render o piso. Clara se moveu em silêncio até a porta do quarto, encostando o ouvido contra a madeira. O som dos passos estava cada vez mais próximo. Ela podia ouvir a respiração lenta e controlada de alguém do outro lado da porta. Seu coração batia tão rápido que ela temia que pudesse ser ouvido pelo invasor. De repente, a maçaneta começou a girar lentamente. Clara recuou, segurando a tesoura com mais força.
A porta estava trancada, mas ela sabia que aquilo não a manteria segura por muito tempo. Os segundos pareciam se arrastar enquanto a maçaneta girava e se agitava, como se o intruso estivesse testando sua resistência. Então, tudo parou novamente. O silêncio voltou a dominar o quarto, mas Clara sabia que o homem ainda estava ali. Ela podia sentir sua presença, como uma sombra opressiva que preenchia cada canto do ambiente. Tentando pensar rápido, ela olhou ao redor em busca de alguma rota de fuga. A única saída era a janela, mas a ideia de descer pelo telhado a fazia tremer. Foi nesse momento que ela ouviu a voz. Baixa e sussurrada, como se estivesse vindo de muito perto: "Eu sei que você está aí." Clara congelou, sentindo o ar fugir de seus pulmões. A voz era fria e cheia de uma malícia perturbadora. Ela não fazia ideia de como o homem sabia que ela estava naquele quarto, mas a certeza de que ele estava determinado a alcançá-la deixou em pânico. Decidida a não ser uma vítima passiva, Clara foi até a janela e a abriu cuidadosamente. O ar frio da noite a envolveu, mas ela não se importou. Precisava sair dali. Subiu pela borda da janela e se equilibrou no parapeito, tentando manter a calma enquanto se preparava para descer pelo telhado inclinado. Sabia que um passo em falso poderia ser fatal, mas não tinha escolha. Quando começou a descer, ouviu a porta do quarto se abrir com um estalo. O homem havia conseguido entrar. Sem olhar para trás, Clara continuou se movendo pelo telhado, sentindo as telhas frias sob seus pés descalços. Sua mente estava tomada pelo medo, mas ela se forçava a continuar. Precisava chegar ao chão e encontrar ajuda. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Clara alcançou a borda do telhado e se jogou para o chão. A queda foi dolorosa, e ela sentiu uma pontada aguda no tornozelo, mas não tinha tempo para pensar na dor. Levantou-se rapidamente e correu em direção à rua, sem olhar para trás. O medo a impulsionava, e ela sabia que não podia parar. Quando chegou à rua, olhou para casa e viu a figura do homem parado na janela do quarto. Ele a observava, imóvel, como se soubesse que aquele não seria o fim. Seus olhos a seguiram até que ela desaparecesse na escuridão da noite, deixando para trás a casa que agora parecia maldita. Clara correu até encontrar uma delegacia próxima e contou o que havia acontecido. Os policiais a acompanharam de volta à casa, mas não encontraram sinal do invasor. As portas estavam trancadas, e não havia nenhuma evidência de arrombamento. Era como se o homem nunca tivesse estado ali. No entanto, Clara sabia a verdade. Sabia que o visitante noturno ainda estava lá fora, esperando a próxima oportunidade para encontrá-la novamente. Desde aquela noite, Clara nunca mais se sentiu segura. Mudou-se para outra cidade e instalou sistemas de segurança por toda parte, mas o medo continuava presente em cada sombra, em cada ruído na calada da noite. E, todas as noites, antes de dormir, ela verificava janelas e portas 3 vezes, na esperança de que o visitante nunca mais voltasse. Mas, no fundo, ela sabia que algumas presenças não desaparecem tão facilmente. Era uma noite fria e chuvosa, e Lucas voltava do trabalho exausto, como de costume. Pegou o último trem em direção à sua casa, tentando se aquecer no assento desconfortável. A chuva batia forte contra as janelas do vagão, e as luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, criando uma atmosfera inquietante. Quase não havia mais passageiros naquela hora da noite. Além dele, apenas uma mulher de capuz estava sentada ao fundo, com o rosto oculto nas sombras. Lucas colocou os fones de ouvido e tentou relaxar, mas, depois de alguns minutos, algo estranho aconteceu. A música que ele estava ouvindo começou a falhar, como se o sinal estivesse sendo interferido. Em seguida, um ruído agudo tomou conta dos fones, como estática misturada com sussurros. Ele tirou os fones, irritado, e checou o celular, mas não havia nenhum problema aparente. Resolveu guardar o aparelho no bolso e olhar pela janela, observando os postes passarem rapidamente enquanto a chuva escorria pelo vidro. O trem parou abruptamente entre 2 estações. As luzes do vagão piscaram novamente, e o alto-falante fez um barulho de chiado antes de silenciar por completo. Lucas olhou ao redor, esperando que o trem seguisse, mas ele permaneceu imóvel.
Então, algo bizarro aconteceu, o sistema de som voltou a funcionar, mas, em vez do aviso habitual, uma voz baixa e rouca começou a falar. Asterisco asterisco ô Lucas, e você pode me ouvir? Asterisco asterisco. O coração dele disparou. Era impossível. Ninguém sabia seu nome ali. Ele olhou para os outros passageiros, mas a mulher de capuz parecia completamente alheia ao que estava acontecendo, como se não tivesse ouvido nada. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Pensou em ligar para alguém, mas seu celular estava sem sinal. Asterisco asterisco estou perto, e cada vez mais perto, e asterisco asterisco. A voz continuou, e ele sentiu o sangue gelar. Ela não vinha de fora, parecia ressoar diretamente em sua mente, como se estivesse dentro do vagão, ao seu lado. Olhou pela janela mais uma vez, mas tudo o que viu foi o reflexo pálido de seu próprio rosto. A voz era feminina, melancólica e, ao mesmo tempo, ameaçadora, como alguém que já havia desistido de tudo e queria arrastar quem ouvisse para o mesmo destino. Asterisco asterisco ou você sabe que eu estou vindo, não sabe? Lembra do que fez, e asterisco asterisco. Lucas não conseguia entender. A quem aquela voz se referia? Ele não havia feito nada de errado, pelo menos não que pudesse recordar. A mente dele começou a vagar por lembranças antigas, procurando algum momento que justificasse aquela acusação. Mas, quanto mais ele pensava, mais a ansiedade crescia, como se estivesse esquecendo de algo importante, algo terrível. Então, de repente, a luz do vagão se apagou por completo. O silêncio era absoluto, exceto pelo som da chuva lá fora. Lucas podia ouvir sua própria respiração, rápida e entrecortada. Sentiu um movimento ao seu lado, e seu corpo congelou. A sensação era de que alguém estava ali, próximo o suficiente para tocar nele, embora ele não pudesse ver nada na escuridão. Asterisco asterisco ou você não pode fugir, Lucas, e asterisco asterisco. Com um estalo, as luzes voltaram a acender, piscando algumas vezes antes de estabilizarem. Lucas olhou em volta, ofegante. A mulher de capuz não estava mais no vagão. Ele estava completamente sozinho. Tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Então, ao olhar para a janela, viu algo que fez seu coração parar por um instante. No reflexo do vidro, havia uma figura atrás dele. Uma mulher de rosto pálido e olhos profundos, cheios de ódio e tristeza. Ela estava parada, imóvel, com as mãos estendidas na direção dele, como se quisesse agarrá-lo. Mas, ao se virar para olhar diretamente, não havia ninguém ali. Apenas o vazio do vagão. Lucas engoliu em seco, sentindo o suor escorrer por sua testa. O trem finalmente começou a se mover novamente, mas ele sabia que algo estava terrivelmente errado. A voz no sistema de som voltou uma última vez, mais baixa, como um sussurro distante. Asterisco asterisco estou sempre aqui e não há para onde correr e asterisco asterisco. Quando o trem chegou à próxima estação, Lucas saiu às pressas, tropeçando nos próprios pés. A plataforma estava vazia, exceto por um segurança que olhava para ele com curiosidade. Lucas tentou explicar o que havia acontecido, mas suas palavras saíam confusas e sem sentido. Parecia que nem ele mesmo conseguia acreditar no que tinha acabado de vivenciar. Ao chegar em casa, ele se trancou no quarto e tentou esquecer. Mas, nas noites seguintes, a voz continuou a persegui-lo. Nos momentos mais inesperados, ele ouvia seu nome ser chamado, sempre com aquele tom frio e distante. E, cada vez que olhava para o reflexo no espelho, tinha a sensação de que não estava sozinho. Lucas nunca mais conseguiu andar de trem sem sentir um arrepio na espinha. E, até hoje, jura que ainda ouve a voz nas linhas, chamando seu nome, como um lembrete de que algumas presenças nunca desaparecem completamente.